Pronto. Pessoal, ó, é, começando então aqui, eu havia parado, eu estava explicando para vocês por que que eu... Oi? Oi? Tá tudo certo aí? A Camila não tá legal hoje, cara. Mano, ela tá bebendo, certeza. Tá tomando vodka na hora do almoço. Possível. Carai, essa água aí que ela tá tomando não é água não, hein? Tô achando que tá esquisito isso aí, hein? Ó, pessoal, eu tinha parado nesse item de região administrativa especial, dá uma olhada. Aí eu falei para vocês que depois da Guerra do Ópio, né, o território de Hong Kong, né, que é uma cidade portuária, foi cedido à Inglaterra como parte, né, do cumprimento aí desse tratado chamado Tratado de Nanquim, tá? Falei para vocês que ele ficaria cedido à Inglaterra de 1842 até 1997, mais de 150 anos, tá? Depois, em 1997, voltaria para o comando chinês, com essa condição: região administrativa especial, onde o território chinês ele teria que manter, né, uma não intervenção em Hong Kong por 50 anos. E aí, o território de Hong Kong adotaria aquela ideia: um país, dois sistemas. O que é um país, dois sistemas? Nós vimos, quando eu falei do Deng Xiaoping para vocês, lá da questão das EEs, lembra que eu falei que foram criadas as EEs e tal? E aí eu expliquei que a ideia das EEs era permitir uma área de industrialização dentro da China, abertura econômica, tá? Que seria capitalista, só que havia a manutenção do Partido Comunista Chinês comandando o território, comandando o país, tá? Hong Kong, pessoal, queria a mesma condição. Ó, é o seguinte, a gente volta para o comando da China, só que a gente vai voltar também em cima da ideia, um país, dois sistemas. Foi basicamente isso que aconteceu. Fechou? Aí eu expliquei para vocês que eles têm autonomia, né? Eles têm autonomia na parte de escolher os seus governantes, na parte econômica, tá? Só que o último item, isso vocês não colocaram, né? O último item, esse, não, né? Alô? Então pode copiar esse. Isso. Pode copiar esse último item então. Controle chinês sobre as áreas de defesa e relações exteriores. O resto já, isso, só o último. Copia o último item, Cecília. Já copiou, não copiou? Então, mas aí era dos 50 anos, não é? Confere. Tá certo. Ah, bom. Então, beleza. Então, copia só o último item agora. Eu ia colocar também, pessoal. Eu ia colocar, não, né? Eu ia terminar a China aqui, Hong Kong, e começar a América do Sul. Só que ia ser um assunto que também não ia dar para terminar, entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei nessa mesma aula a questão de Taiwan, para explicar também como é que funciona Taiwan, e coloquei Macau, tá? Macau é bem parecido com Hong Kong, a questão de Macau. Inclusive são próximas as duas cidades, tá? Depois eu vou explicar para vocês também como é que funciona. Copiar o último aí? Pode ir? Olha só. Então, a China, pessoal, ela não pode mexer na política nem na economia, tá? Não pode. Mas
o território ele pertence à China hoje. Se ele é um território chinês, a China ela tem ainda controle, olha só, áreas de defesa e relações exteriores. Assuntos relacionados, né, à parte de defesa do território, vamos supor, tem uma guerra em Hong Kong. Hong Kong não teria um exército para controlar a guerra. Dependeria do exército chinês, entenderam? É essa a ideia, tá? É, relações exteriores. Qualquer acordo que Hong Kong ele acabe realizando com outro país, a China tem que dar o aval. Dificilmente a China não dá o aval. A China acaba aceitando isso, tá? Mas também é controle chinês nessa parte. Agora, dentro do território, a parte política e econômica, quem manda é Hong Kong. Tranquilo? Bom, agora vamos ver o que está acontecendo hoje, tá? Né? Nesses últimos anos e especificamente ontem, tá? Tensões, pode colocar aí. Foi até curioso que eu ia dar aula hoje de Hong Kong e o negócio aconteceu ontem. Aí pode pôr a primeira, pessoal. A primeira tensão, ó. Começou lá em 2014 o negócio a ficar esquisito, tá? Isso, exatamente. Dentro ainda de Hong Kong, tá? Ó, Camila, tá dentro de Hong Kong, certo? Características, né? Característica é o primeiro. Segundo agora, tensões. Pode copiar o primeiro. Esse HK aqui é Hong Kong, tá? Abreviei para não ter que ficar escrevendo toda hora. Pode ser. Vocês podem pôr abreviado também. Oi? Carai. Tô. Tô. Ufa. Tô sim, Maria Clara. Valeu. É, então, mas eu não tô gravando pelo próprio Google, entendeu? Eu tô gravando. É, aí não aparece. Eu tô gravando pelo aplicativo. É, o pessoal já tá gravando pelo Google? O pe- Pelo Google, pelo próprio Google mesmo? Vou começar a gravar pelo próprio Google também, vai dar menos trabalho. Que eu não preciso ficar baixando pro YouTube vídeo. Muito mais fácil. Fica armazenado, né? No Drive. Copiaram aí? Copiou? Todos copiaram? Pode falar ou não? Pode. Pessoal, a China, ela possui, China, tá? Não Hong Kong. A China, ela possui vamos dizer assim, um conjunto de regras, vai, que é conhecido como livro branco, tá? Esse livro branco, pessoal, ele fala sobre questões ligadas à parte externa, política externa, entendeu? Como vai combater, por exemplo, imigrantes que tentam entrar no território chinês num período de pandemia, entendeu? Quais seriam prováveis países que não teriam permissão para entrar no território. São relações externas, tá? Esse livro branco. Ele é meio que, né, temido dentro de territórios autônomos. Hong Kong, Taiwan e Macau, eles não gostam dessas menções desse livro branco. Em 2014, a China colocou no livro branco, nesse livro branco, né, um, um item sobre Hong Kong, onde falava que seria, olha só, seria interessante uma reunificação de Hong Kong com o território chinês. Ou seja, a ideia seria que Hong Kong perdesse a sua autonomia e, de fato, fosse território total chinês. E aí a China teria total autonomia
tá? Sobre o território de Hong Kong, beleza? É lógico que isso aí vai acabar gerando protestos. Já vamos ver quais foram os protestos. Coloque então aí o que foi, o que é esse livro branco. Põe assim, ó. Publicação, publicação de que Hong Kong publicação de que Hong Kong deveria ser um território unificado a com crase, né? A China. Unificado à China. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Protestos. Ó, 2014. Pode por aí, revolta dos guarda-chuvas. Pode ir? Pessoal, pode ir? Isso, exatamente. Aí põe esse, ó, 2014, isso aí. Aí eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Logo depois aí você já pode colocar essa revolta dos guarda-chuvas. Pronto? Pode ir? Bom, pessoal, a revolta dos guarda-chuvas, ela tem como primeiro protesto contra essa publicação, segundo protesto, haveria uma eleição em Hong Kong, tá? Onde eles iriam escolher o, entre aspas, presidente de Hong Kong, tá? Que seria o governante, né? O cara que ali seria o prefeito, né? O nome certo seria prefeito, né? Mas como Hong Kong se coloca até como um país, então eles chamam até de presidente, tá? Mas seria para escolher aí o líder de Hong Kong, e a China queria limitar o número de candidatos. Se a China quer limitar o número de candidatos, significa dizer que ela está querendo intervir aqui, pessoal, ó, na parte política, sendo que ela não poderia intervir, porque há um acordo que até 2047 não pode mexer, certo? Bom, a população se revoltou, foi para as ruas, tá? Como tropas chinesas começaram, lembra que eu falei que tropas chinesas elas fazem a guarda, né, em Hong Kong, né? Não tem exército, Hong Kong. Quando as tropas chinesas elas foram, né, para conter os movimentos de protestos, usaram bombas de gás lacrimogênio. E os caras que estavam protestando, eles começaram a abrir os guarda-chuvas para se proteger contra essas bombas. Tá? E aí, nos outros dias de protesto, todo mundo começou a ir de guarda-chuva. Se os caras fossem jogar, se né, a guarda chinesa fosse jogar bomba de gás lacrimogênio, os caras abriam guarda-chuva para não ser atingido.
Deu para entender? Por isso o termo guarda-chuvas, tá? Então aqui nesse item pode colocar assim, ó, protestos, protestos contra a publicação no livro branco, protestos contra a publicação no livro branco e contra a tentativa chinesa e contra a tentativa chinesa de influenciar nas eleições do território. Influenciar nas eleições do território. Como a coisa desandou bastante, pessoal, a China aceitou não mexer. E aí nós tivemos eleições em Hong Kong e eles tiveram o número de candidatos que eles quisessem, tá? Não houve esse sucesso, tá, da interferência chinesa. A China concordou em não manter a intervenção. Beleza? Próximo. 2019. Lei de extradição. Essa lei de extradição foi polêmica também. Motivou protestos, tá? Extraditar alguém é quando você, por exemplo, você está em outro país e você comete um crime, tá? Ou, né, algum delito, não necessariamente um assassinato, pode ser um assalto, alguma coisa, um crime, tá? O governo brasileiro, ele pode pedir, vai estar nos Estados Unidos, ele pode pedir para o governo americano para você ser extraditado, ou seja, você voltaria para o teu país, seria o Brasil no caso, e você seria julgado no Brasil, com a garantia de que você vai ser julgado e punido, certo? Bom, isso acontece, isso dentro da política internacional, né, do sistema penal internacional, ele é válido, tá? Agora, o país pode falar que não quer extraditar também, né? Sei lá, dependendo do crime que você colocou, né, que você fez, você vai ser julgado pela lei do próprio país e se tiver pena de morte, às vezes você pode até pegar pena de morte. Não sei se vocês vão lembrar. Oi, 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 oi. Ó, então, eu ia dar um exemplo do italiano, o criminoso lá, né? É, como é que é o nome do cara? Esqueci o nome. Cesare Augusti. Cesare Augusti. Esse cara, ele cometeu crime aqui no Brasil, inclusive crime assim considerado de apoio a movimentos, né, terroristas e tal. E houve a ideia dele ser julgado aqui, punido aqui. E a Itália queria que ele fosse extraditado. E aí, no caso, ele acabou voltando para a Itália para ser julgado lá. Tá? Teve o caso também, eu ia dar o exemplo daquele brasileiro que foi morto na Indonésia, lembra que ele foi condenado à pena de morte? Ele fez tráfico de drogas na Indonésia, né? Ele transportou não sei quantas, não, acho que não era tonelada, mas era uma boa quantidade, né? Quilos de cocaína. E o tráfico de drogas eu falei Noruega ou Indonésia? A Indonésia, tá? Nossa, por que eu achei que eu falei Noruega? E a pena na Indonésia para tráfico de drogas é pena de morte. Houve uma tentativa, sim, de todas as formas, de que o cara viesse para o Brasil e fosse julgado aqui no Brasil. O governo da Indonésia falou: não, ele vai ser julgado aqui e ele vai morrer. E morreu. Mataram ele lá no Brasil, lá na Indonésia.
tá? Então, o que é essa lei de extradição? A China, ela queria o seguinte, que cidadãos de Hong Kong que cometessem algum tipo de delito, algum tipo de crime, que eles fossem extraditados para a China e não para Hong Kong. Deu para entender? Aí a gente pensa assim, ah, mas o cara cometeu um crime. Então, mas aí você tem uma influência chinesa em cima de práticas, né, políticas, penais dentro de Hong Kong. Tá? Isso aparentemente não seria permitido. Beleza? Então coloca aí o que é a lei de extradição. Põe assim, ó. Cidadãos, cidadãos de Hong Kong, cidadãos de Hong Kong que cometessem delitos, crimes, né? Deveriam ser, deveriam ser julgados em território chinês. Ó, cidadãos de Hong Kong, né, que cometessem delitos deveriam ser julgados em território chinês. Claro que a população de Hong Kong não concordou, porque se os caras são de Hong Kong, eles deveriam ser julgados em Hong Kong, não na China, tá? Ponto polêmico. Agora, né, vamos por assim, a pá de cal veio agora 2020. Olha só, lei que cria um órgão de inteligência em Hong Kong. Isso aqui é muito polêmico, tá? 2020. Lei que cria um órgão de inteligência em Hong Kong. Pessoal, isso aí, ó, tá? Essa lei, ela foi votada e aprovada, tá? Em maio. E ela entrou em vigor ontem, certo? Então, ó, vocês não vão acrescentar nada desse item, só copia esse item. E aí vocês copiam esse item aqui que eu pus ontem, ó. 30/6, tá? Mais conhecido como ontem. Reparem que eu coloquei até entre aspas aqui, gente, ó. Que é o que a lei fala. Eu quero explicar para vocês isso. Pode copiar os dois itens. O penúltimo aqui, na realidade, o penúltimo está sendo explicado aqui, entendeu? Certo? Ah, se você quiser colocar na sequência, tanto faz. Do jeito que você achar melhor aí. Se quiser puxar uma setinha do 2020 ali, pode ser também. Não tem problema não. Vê o jeito que você acha que fica melhor para entender, tá? Pode copiar os dois itens, os dois últimos itens. Gente, eu comprei um microfone. Quero instalar essa merda aqui para não ter que ficar gritando mais quando eu tô dando aula. Não, não instalei nada. Eu fiquei fazendo, eu tive que fazer prova de recuperação, você acredita? Teve aluno que ficou em recuperação. Em EAD, pois é. Acredite se quiser. Tive que fazer prova de recuperação. Sexta-feira eu vou estar com esse microfone instalado. Eu tenho que ler esse manual aqui, só que eu tô com preguiça. Eu não gosto de ler manual. Eu tenho preguiça demais de ler manual.
Já estou na página aqui, depois eu leio isso aqui com calma. Pode explicar? Não, mas tem um manualzinho aqui, ó. Se eu não conseguir entender esse manual, eu desisto. O manual tem 4 páginas, pelo amor de Deus. É que eu tenho preguiça de ler. Alguma coisa eu fiz errada aqui, eu vou ver o que que é. Ó, pessoal. Ah, para! Ô, você tá me tirando. Ô, não, ó, eu leio, ó. Attach the microphone to your clothing. See previous instructions. Eu entendo o que que é isso, pô. Eu sei ler, cara, em inglês. Mas é que eu tô com preguiça. Uma hora eu vou ler isso aqui. Aí, até sexta-feira eu tô com o microfone, vocês vão ver. Bonitinho aqui, ó, na lapela. Aqui, ó. Ó, deixa eu... Oi. Conluio, vou falar agora, explicar agora, exatamente. Conluio seria assim, quando você vai fazer alguma coisa, você conta com o apoio de alguém, entendeu? Ó, você tem um monte de ideia, um monte de ideia. Aí você chega pra Gabi, pro Léo e pra Cecília. Eu falei porque são os que estão aparecendo aqui com os nomes, tá? Você chega pra eles e fala assim: "Ô, eu tive uma ideia, vamos fazer tal coisa?" E eles aceitam. Então você agiu em conluio com eles, tipo, você acabou fazendo, né, algo em equipe, tá? Seria isso. Ó, a lei, ela foi criada em maio e ela foi promulgada. Isso é importante. Promulgada significa dizer que ela foi votada e aprovada. Quando ela é outorgada, lembra desse termo? Significa dizer que ela é imposta, tá? O que foi que aconteceu? Essa lei de segurança nacional seria uma lei que valesse para o território todo da China. Ou seja, Hong Kong entra nessa. Macau entra nessa. Taiwan não entrou nessa, tá? Porque existe uma outra categoria aí. Eu até vou comentar depois com vocês de Taiwan. Uma outra aula eu falo com vocês. Agora, por que ela é polêmica? Olha só. Repressão a terrorismo, separatismo, conluio com forças externas e subversão. Gente, isso é muito subjetivo. Por que subjetivo? Por exemplo, se um jornal de Hong Kong ele publicar algo falando assim, ó, nós não concordamos com a forma como o governo chinês está agindo em cima de Hong Kong, tá? Se de acordo com esse órgão de inteligência, o que esse jornal publicou é considerado, sei lá, uma tentativa de separatismo, esse órgão de inteligência, de acordo com a lei de segurança, ele tem direito de ir lá em Hong Kong fechar o jornal. Deu para entender a polêmica? Tá? Pessoal, União Europeia, Estados Unidos, né? A própria Inglaterra, tá? O Reino Unido condenou isso aqui, tá? Isso aqui foi condenado por eles, para que eles não fizessem isso e a China mesmo assim tocou o barco, criou a lei, beleza? Então, a criação dessa lei pode criar uma forma em que a China tenha um controle maior sobre o território de Hong Kong, certo? Então, puxa uma setinha aqui desse item, só para fechar, põe assim, ó. Pode gerar, pode gerar maior pode gerar maior atuação, pode gerar maior atuação militar pode gerar maior atuação militar chinesa no território. Fica difícil saber o que é subversão, fica difícil saber o que é, né, uma tentativa mesmo de separatismo ou um conluio com forças externas. Isso é muito ampla, tá? É muito ampla a, a classificação disso, entendeu? Por isso que virou polêmica, certo?
E ó, eu coloquei a mesma coisa aqui em Macau, ó, dá uma olhada. Mesma coisa. Certo? Quando a gente for falar Macau, falarei sobre isso. Fechou então, pessoal? Por hoje? Por hoje? Por atualidades no primeiro semestre? Voltamos sexta com Geografia Frente B. Oi. Sensacional, hein? No meio do canavial, meu. Porra, o que você tá fazendo aí? Tá, tá de. Olha lá, velho. Sensacional, Fernando. Aí eu gostei, hein? Meu Deus. Muito bom. Levarei em consideração isso. Pode ter certeza. Gente, ó, beijos a todos.